Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. O nosso assunto hoje é a Mink, essa maquininha fofa aqui, que é uma laminadora, plastificadora, aplica foil. Essa máquina aqui, a Mink, é a máquina da linha da Hide Swap. Existem outras máquinas que fazem isso também. E eu comecei já ligando ela e escolhendo a temperatura 3 para ela esquentar, que é a temperatura que a gente usa para aplicar foil em papel mais grosso, em papel de 180 ou 240. Então a gente vai precisar do foil, que é esse papel brilhante, e tem que ser um foil específico para uso nesse tipo de máquina, um foil que reage com tinta toner. Vejam que já ficou verdinho ali, que ela já está pronta para usar. Porque a aplicação de foil dessa máquina só pode ser feita em papéis que foram impressos em impressora laser, que usam tinta toner, porque o que ela faz é, com o calor, fazer com que o foil grude na área impressa quando ela foi impressa com tinta toner. Então não funciona com coisas impressas em outros tipos de impressora. E eu vou começar usando essa impressão aqui da minha marca, que é um desenho um pouco maior, para vocês verem como funciona, e depois eu vou fazer a aplicação de foil no que eu vou usar mesmo no projeto. Então eu preciso do papel impresso numa impressora laser com tinta toner, dessa pastinha de plástico que vem com a máquina e do foil apropriado para usar com esse tipo de máquina. Então eu encaixo ali na pastinha o papel, o foil com o lado brilhante para cima, e aí eu encaixo na máquina sempre por aquele lado da dobra dessa pastinha plástica, e na hora que eu encaixo, a própria máquina começa a puxar esse plástico. E eu deixei aqui no tempo normal, sem acelerar, para vocês verem realmente como funciona. Ela vai passando bem devagarzinho, porque é uma combinação do calor com o tempo necessário desse material exposto ao calor para funcionar, para o foil grudar ali na impressão com tinta tipo toner. Também tem que ter cuidado que a gente não pode puxar do outro lado, tem que esperar ele passar completamente, para daí a gente tirar, ele sai um pouquinho quente da máquina, e aí é só a gente abrir e ver a mágica acontecer. Eu aqui fui fazendo bem com calma para vocês verem como fica, porque esse momento da revelação é muito legal, coloquei até em câmera lenta. Olha só que lindo que fica, ele aplica ali certinho na parte impressa, e esse foil que sobra a gente pode usar. Essa parte aonde ainda tem o brilho você pode usar em outros projetos, então aqui a gente tem uma área bem grande ainda para aproveitar. Depois disso eu fui fazer a aplicação de foil nos dois cards com texto que eu fiz para o meu projeto, e aqui eu estou usando uma outra cor de foil, cor de rosa, e estou fazendo o mesmo processo. É um pedaço de papel com uma gramatura de 240, impresso numa impressora laser com toner, e eu coloco ali na pastinha o papel, o foil, fecho a pastinha e passo na máquina, e aí é só ver a mágica acontecer, e fica bem legal. Aqui eu cortei o foil um pouquinho menor e aí usei uma sobrinha ali para completar, então é muito fácil de usar essas sobrinhas também e aproveitar bem esse material para fazer essa técnica na Mink. Eu gostei muito do efeito nessa linha fininha na borda em volta do texto. A outra coisa que a gente pode fazer com esse tipo de máquina é a plastificação com esses plásticos próprios para plastificar. É muito importante na hora de usar que a gente tem que colocar na máquina o plástico pelo lado que ele vem fechadinho ali, não pode colocar pelo lado aberto. Eu já fiz isso, já cortei um pedaço de um plástico maior e passei pela máquina, então ele estava aberto porque eu cortei, e não deu certo, a máquina mastigou, eu quase perdi a minha Mink, então tenham cuidado com isso. Da mesma forma a gente espera passar, não precisa usar a pastinha plástica, é só colocar direto que ele vai plastificar, e para isso a gente tem que usar um plástico específico para isso, tá? Não é qualquer plástico que funciona, é um plástico para plastificação. E aí a gente pode fazer esses efeitos super bonitinhos, né, de passar essas imagens recortadas e fazer chaveirinho para agenda, para colocar no projeto, fica muito legal. Eu fiz esses dois primeiros aqui para demonstrar para vocês como fica. Na hora de cortar, a gente precisa cortar com uma margem em volta para fixar bem, e aí dá para usar nos projetos e fica muito legal. Para o projeto de hoje especificamente, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu peguei dois círculos do mesmo tamanho e peguei um círculo de papel vegetal que eu dobrei ao meio,
E esses 2 círculos de papel são 2 círculos que eu tirei dos papéis da coleção que eu estou usando e eles são do mesmo tamanho. Então eu passei cola só na metade de um dos círculos e encaixei os 2, colei eles, né, um no outro, assim, a parte do verso colada um no outro desses 2 círculos. E como tem cola só até a metade, na outra metade eu só encaixei esse círculo de papel vegetal dobrado. E vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Então encaixei ali o papel vegetal dobrado, ficou desse jeito. Posicionei para ficar bem centralizado e coloquei no plástico para plastificação. Encaixei ali no meio. Vejam que aqui não precisa usar aquela pastinha que vem na máquina, a gente passa o plástico direto e coloquei na máquina para plastificar. E eu prometo que vai fazer sentido tudo isso, tá? Esses círculos colados com o papel vegetal, vocês vão ver por que eu tô fazendo assim. Depois de sair da máquina, eu recortei em volta e ali onde ficou o papel vegetal eu deixei a bordinha do papel vegetal, porque o que eu queria era que ele ficasse assim, ó, plastificado, porém com uma abertura, porque eu vou usar como uma aba aqui no meu projeto. E aí peguei, como sempre, o meu Scrap Minuto e hoje eu vou usar a coleção Meu Coração é Seu, da Juju Scrapbook. É uma coleção de bebê muito linda e peguei aqui meu caderninho para começar o projeto. Hoje eu vou usar 2 fotos e comecei cortando a moldura para a foto. E eu, a princípio, ia usar a foto no tamanho 7,5 por 10, e aí cortei a moldura meio centímetro maior, 8 por 10,5. Colei as fotos na moldura, mas depois eu vi que elas estavam meio grandes, e aí eu descolei, cortei para ficar um pouco menor e resolvi deixar o processo aqui para vocês, porque o processo criativo é assim mesmo, né? Eu tinha imaginado de uma forma e na hora que eu fui montar eu vi que a foto precisava ser um pouco menor. E eu sei que eu estou repetindo bastante isso, que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, mas vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Peguei o retalho desse papel com esse fundo de estrelinhas e cortei ele meio centímetro mais ou menos menor do que a folha do Scrap Minuto, cortei com 19 centímetros e marquei com a guilhotina ele na metade, porque eu queria usar metade de cada lado em cada página do caderninho. Então eu só medi ali a metade da largura, marquei e aí fiz esse efeito rasgadinho. Então rasguei um pedaço para usar do lado esquerdo e rasguei o outro pedaço para usar do lado direito. E o que eu vou fazer é cortar um pedaço dessa folha para ter uma página de um formato diferente, ali um recorte. E aí de cada lado dessa página eu vou colocar uma das 2 fotos. Então cortei com estilete, tirei um pedaço do caderninho. E a ideia é ter a mesma estampa nas 2 pontas até para unir o projeto. Então a ideia é colocar as 2 fotos ali e esse elemento plastificado como uma aba. E nesse momento foi que eu vi que com a foto desse tamanho ia ficar saindo muito do caderninho. E aí descolei e diminuí as fotos. Depois desse segundo recorte, as fotos ficaram tamanho 7,5 por 8,5 e a moldura ficou 8 por 9 centímetros. Colei as fotinhos e comecei a experimentar os outros elementos, porque eu tenho meu texto hoje dividido em 2 cartõezinhos, né, que foram os que eu fiz na Minky, e eu queria que no momento que vira a página, o conjunto ali da foto escondesse o cartão, para a gente ler realmente um de cada vez. O papel de estrelinhas de fundo eu arredondei os cantos, para ficar acompanhando o desenho do caderninho e cortei um pedaço desse outro papel estampado para complementar o layout. E aí quando eu vi que ia dar certo, eu comecei a colar.
Esses 2 papéis estampados eu cortei exatamente do mesmo tamanho, assim como as fotos estão exatamente do mesmo tamanho, para eu conseguir fazer essa montagem da frente do verso dessa página, sem aparecer um elemento que eu não queira, para ficar tudo alinhado e bonitinho. Então eu colei um pedaço do papel de cada um dos lados, deixei saindo para fora da página de propósito, porque o que eu queria era exatamente uma página recortada, com vários elementos ali saindo para fora. Colei a primeira foto. E depois colei a segunda foto do outro lado. Com esses elementos centrais já posicionados, eu colei os 2 cartõezinhos que eu fiz na Minc com o texto. E aqui a ideia era que ele ficasse ali encaixadinho para ficar escondido na hora de virar a página. Da mesma forma do outro lado, eu queria que o cartãozinho com texto só aparecesse quando virasse a página. Coloquei o meu círculo plastificado para ficar funcionando como um puxador aí, e achei que ficou bem legal, ficou bem como eu tinha imaginado. E acrescentei alguns elementos recortados dos papéis. Na hora de colar esses elementos recortados, eu sempre fiquei observando como eles iam aparecer nessa página cortada do meio. Então eu cuidei para ficar aparecendo só o balãozinho, para quando virasse a página ver a nuvem, né? Verifiquei se o cacto ali com a barraquinha ia ficar bonitinho quando virasse, porque a gente tem que pensar na estética desse conjunto todo, né? Com a página para um lado, para o outro. E aí a gente consegue esse efeito bem bacana desse conjunto aí de 4 páginas, na verdade, mas que com o uso dos papéis e a estampa dos 2 lados conversam entre si e a gente entende que é um único assunto, um único projeto. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.